iniciar a oficina, histórias interativas, criando estruturas narrativas no Google Slides, tá? Me chamo Bruno Seviliano, sou formado em publicidade, e além de publicidade, sou formado em design, tá? E sou professor da UFMA. Atualmente dou curso de graduação em design da UFMA, e estou também como professor de pós-graduação, no caso do programa de mestrado em design na UFMA. E estou como coordenador de comunicação e design da UnaSUS UFMA. Então, o objetivo dessa oficina é explorar três aspectos, tá? Primeiro, apresentar a ferramenta Google Slide, tá? Como se fosse um nivelamento para quem ainda é alheio a essa ferramenta, alguns elementos básicos e os elementos interativos. Depois, algumas questões conceituais sobre narrativa e interatividade. E, por final, vou mostrar duas situações que a gente pode aplicar essas ferramentas interativas do Google Slides. Okay? Então, vamos lá. Primeiramente, o que é Google Slides? Tá? O Google Slides é uma ferramenta de apresentação do Google. Tá? Ele é muito semelhante. O Slides está para o Google, assim como o PowerPoint está para a Microsoft. Okay? A diferença do Google Slides é que ele é uma ferramenta online. Então, todos os arquivos eles salvam na internet. Okay? Como é que a gente encontra, para quem nunca conheceu o Google Slides? Existem algumas formas de se encontrar. Primeiro, obviamente, precisa de uma conta Google, tá? @Gmail. Depois que você tiver essa conta, você pode acessar de algumas formas. Primeiro, no navegador Chrome, por exemplo, tem em cima à direita tem o Google Apps. São esses pontinhos, tá? Quando a gente clica, vai aparecer vários aplicativos do Google e a gente pode descer até encontrar o Google Slides. Tá? Você também pode encontrar essa mesma ferramenta na ferramenta do e-mail. Tá? Então, você pode acessar somente vocês, também lá na parte superior à direita, Google Apps, procurar o Slides, está aqui. No caso do meu e-mail, ele já traduziu para o português, que é apresentações. Há ainda outra forma de encontrar isso. Caso vocês tenham familiaridade com o Drive, você pode entrar no Google Drive, pedir para ele criar um novo arquivo, apresentação, então ele cria, ele abre uma aba com o Google Slides. Tá? Além disso, vocês podem dar, obviamente, um Google, procurar o Google Drive no Google. Tá? Muito bem. Então, vamos chamar aqui de estruturas ou elementos básicos do Google. Então, como é uma ferramenta de apresentação, ele tem como uma lógica muito semelhante ao do PowerPoint. Por exemplo, os elementos textuais, ele trabalha com caixa de texto. Tá? Como é que a gente pode fazer aqui o Google Apresentação? Então, é semelhante à interface do pacote Office, né? Então, em cima tem os menus, na segunda linha tem as ferramentas, do lado esquerdo tem os slides, e na área central tem o slide que está trabalhando. Para inserir uma caixa de texto, na segunda linha, onde tem as ferramentas, e clica, tem aqui, por exemplo, a ferramenta mouse, que é o apontador, e a caixa de texto. É só clicar, definir a área que você quer inserir a caixa de texto e clicar. Ele automaticamente vai criar uma caixa de texto. Tá? E você pode escrever livremente. O que a gente pode fazer nessa caixa de texto? Podemos movimentar livremente. Tá? Podemos redimensionar o tamanho, a largura, por exemplo. Além da posição e da largura, ele também tem muito semelhante também com relação às ferramentas quanto selecionadas. Observe que nessa linha aqui, onde tem essa linha de ferramentas, nessa parte central à direita está livre. Ela está livre por um motivo. Quando a gente seleciona
por exemplo, a caixa de texto, esse elemento central da direita se torna as ferramentas de adição do objeto selecionado, no caso, a caixa de texto. Tá? E no caso específico, por exemplo, eu posso mudar a fonte, e aí tem muitas das fontes que são adotadas no pacote Office, né, que são até facilita. Além disso, eu posso mudar o tamanho da fonte, os estilos, bold, itálico, se for em um segmento específico, não tem problema, é só marcar e colocar itálico. Tá? Posso também mudar a cor do texto, essa ferramenta A. E aí, cuidado, né? A Paola comentou ainda há pouco sobre a questão do contraste, legibilidade, tá? Importante, em qualquer apresentação, o principal elemento de visualização é o contraste, ou seja, as formas têm que ser legíveis, reconhecíveis. Então, não escolham cores próximas, análogas. Tá? Então, um cinza com fundo branco não vai ser bem visível, ou um amarelo com fundo branco, idem. Okay? Posso mudar também a cor da linha, ele faz parte. Tá? Então, é só selecionar. Do lado onde eu tenho o A, que é a cor do texto, do outro é a cor de destaque, se eu quiser enfatizar um elemento. E, obviamente, algumas questões com relação ao espaçamento do texto. O elemento do texto, central, à direita, justificado. Tá? O espaçamento do texto é muito comum com o Word, por exemplo, simples. Opa. Inclusive, você pode personalizar esse espaçamento, se for necessário. Tá? Personalizar, você pode colocar, por exemplo, inclusive com espaçamento entre a lista, né? E aí, cuidado para não exagerar muito nas configurações, ou muitas das vezes o ideal é, como disse a nossa colega antes de mim, manter um bom senso na apresentação e topificar, tá? Tópicos ou numerais. Okay? Muito bem, essas seriam, então, os princípios, as ferramentas básicas de edição de texto, caixa de texto. Okay? Segundo elemento imagem. Vou até deletar aqui a imagem para facilitar o uso da ferramenta. Tá? Então, como é que eu posso inserir uma imagem? Então, eu posso ir lá na ferramenta menu, na primeira linha, do lado esquerdo, inserir, procuro imagens, que é o primeiro, e eu posso procurar imagens salvas em algum local, no computador, na web, no Google Drive ou em outro local, como, por exemplo, até mesmo um link. Tá? Mas talvez a maneira mais fácil de fazer isso é nesse botãozinho do lado inferior à direita. Explorar. Tá? E aí a gente pode, por exemplo, pedir para ele procurar uma imagem específica que eu tinha colocado anteriormente, Saci. Tá? Ele vai abrir três abas. Tá? A primeira, a web, e aí muitas vezes relacionada ao aspecto semântico ou à notícia, né, que está referido. A segunda aba é a imagem, que é o que a gente vai utilizar, mas ele também procura no seu Google Drive, se tiver alguma imagem salva. Tá? Então, nesse sentido, é bem bastante prático. Okay? Vamos voltar aqui para a aba imagem. E tem algumas imagens aqui relacionadas ao termo que eu selecionei. Quando eu clico na imagem, olha o que aparece. Aparece a imagem ampliada e com relação aos direitos de uso. A imagem está disponível para uso comercial com modificação. É sempre bom reforçar que é importante a gente ou ter o nosso próprio banco de imagens ou procurar um banco de imagens gratuitos para evitar qualquer tipo de problemas futuros, principalmente quando a finalidade é financeira. Okay? Se tiver ok, você pede para inserir. O que eu posso fazer? Algo semelhante à caixa de texto. Mover a posição,
escalonar a imagem, tá? E aí, como a minha formação é design, eu peço um apelo para vocês. Design e fotógrafos também, tá? Tem esse... Quando alguém pega o recurso e essa imagem, ela tem, vamos chamar aqui de nós, tá? Ou âncoras, que a gente pode mudar a dimensão dela. Então, se a gente fizer isso nos pontos médios, em cima ou nas laterais, o que acontece? Ele deforma a imagem, tá? Isso, para um design fotógrafo, causa uma coceira tremenda, tá? Então, cuidem bem do nosso querido designer, tá? Apenas, se for questão de redimensionar a imagem, pegue nas diagonais. O que acontece nas diagonais, ele mantém a proporção. E aí, se for uma ilustração, ou até mesmo um texto, uma imagem, uma fotografia de um texto, tá? Ele não fica, um hábito começa mais gordo, mais magro, tá? Ele fica como se fosse projetado para aquela questão, para aquela posição. Okay? Observem que ele, como eu peguei da imagem, ele automaticamente vai permitir que o vínculo da imagem. Se quiser tirar o link, é só pedir na aba, quando clica na imagem, aparecendo na parte inferior, pedir para remover o link. Tá? Muito bem. Além disso, ele tem um recurso interessante, tá? Que ele vai chamar de recortar a imagem e com recorte tem um recipiente. Por exemplo, vou começar primeiro com recortar. Eu posso recortar essa imagem de acordo com as minhas necessidades ou dimensões. Então, quando eu não estou selecionado, a parte central à direita, como eu já disse, ela fica em branco, mas quando eu clico nela, aparece as ferramentas de edição da imagem. Tá? E na parte mais central tem cortar a imagem. Okay? E aí eu posso cortar a imagem, se eu tenho cuidado para selecionar a área correta, tá? E aí diminuo, faço o corte específico da imagem. Tá? Do lado esquerdo, onde tem cortar a imagem, tem um triângulo apontado para baixo, uma seta. Tá? Quando eu clico nela, eu estou informando ao programa que eu quero que essa imagem seja colocada em um recipiente. Aqui é o termo que o Google vai adotar. Tá? Na verdade, ele adota o termo máscara. Tá? Máscara, recipiente, enfim, dependendo do programa. Então, dependendo do programa, a gente pode mudar as nomenclaturas, tá? É importante, principalmente a gente profissional que vai trabalhar com apresentação, por exemplo, ter um leque de nomenclaturas, dominar essas nomenclaturas, para entender que, mesmo a gente podendo trocar de programa, nós podemos reconhecer facilmente os recursos, tá? Então, aplicar uma máscara, por exemplo, vou aplicar essa máscara que é o retângulo. E ele aplicou a máscara. O que é interessante é que, não sei se dá para enxergar, vou até aumentar aqui o tamanho, ele tem uns pontos amarelos, tá? Nesses pontos amarelos, ele permite que você faça, no caso, o chanfro, né? Um corte mais específico, dependendo da sua necessidade. Muito bem. Então, já sabemos inserir uma caixa de texto, posicionar ela na área específica, definir a fonte, o tamanho, o estilo. Mesma coisa com as imagens, inserir imagens. Vou até fechar aqui a aba do recurso explorar. Posicionar a imagem, dimensionar, cortar e colocar numa máscara na imagem. Vamos entrar em alguns recursos das formas de interações que o Google Slide permite. Okay? O intuito aqui não é mostrar toda a ferramenta como ela apresenta, tá? Mas mostrar alguns recursos em especial para as interações. Okay? Então, o Google Slides ele permite criar links nas imagens. Okay? E há duas formas de se criar link. Para inserir link, seleciona a imagem. Vou até deletar o link que eu tinha colocado. Tá? Inserir link. Okay?
ou o atalho Ctrl+K, se você preferir. Tá? E aí ele pergunta como é que você quer colocar o link. Então, há duas naturezas de links: os links internos e os links externos. Tá? Os links externos são quando ele se remete ao old slide do próprio programa, do próprio documento. Tá? Eu posso pedir para ele voltar para o slide 1, por exemplo. A priori, ele apenas indica que tem um link quando seleciona a imagem, e quando eu vou pedir para ele colocar em modo apresentação de slide, e eu passo o mouse, o cursor, em cima de qualquer elemento com link, o cursor deixa de ser um apontador e passa a ser uma mão. Isso já é um indicativo que ele é um link. E quando eu clico nele, ele vai para onde ele foi, ele aponta, né, ou direciona para onde foi configurado. No caso, o primeiro slide. Mas eu posso também colocar um link externo. Então, nessa minha apresentação, por exemplo, eu coloquei em todo o canto inferior à direita a marca do evento, que a gente está participando. Tá? Como é que eu faço para inserir ele? Como link do site. Então, inicialmente, eu vou abrir o site. Está aqui o site do encontro, do evento, Encontro sobre Experiências Acadêmicas. Apenas dou um Ctrl+C, volto para a minha área, peço para inserir o link, e agora não vou informar qual é o slide, eu vou apenas dar um Ctrl+V e aplicar. Vou novamente para o modo apresentação para ver como é que ficou, na parte superior à direita. Aqui está com a imagem que ele está apontando para o primeiro slide, e aqui está a minha marca, a marca do evento, apontando para o link externo. Apenas para confirmar, no canto inferior à esquerda, aparece o endereço, http://eea.ufm, isso é um indicativo que é um link externo. Tá? Clica e ele automaticamente vai. Por que isso é interessante e importante? Tá? Porque a gente já começa, então, a pensar que eu não preciso apenas de montar uma apresentação ou um recurso educacional de forma linear. Eu posso permitir ao meu aluno, ao meu usuário, ao meu interator, que faça uma navegação pelo recurso de uma forma mais livre, de acordo com os seus interesses ou curiosidades, por exemplo. Tá? É justamente esse momento que eu vou explorar no outro momento da apresentação, da aula. Tá? Para ilustrar como é que a gente pode fazer essa navegação não linear, eu peguei aqui um trabalho de um aluno do curso de design, a Deila Campelo, que ela desenvolveu um software, ou pelo menos a interface do software, que valorizasse o centro histórico, ou valorizasse as relações territoriais que se encontram no centro histórico a partir de uma tecnologia digital. Então, o propósito dela o resultado foi desenvolver esse aplicativo. Tá? Então, as nossas colegas, ainda mais cedo, falaram sobre o Geniali. O Geniali, para esse tipo de situação, ele é mais adequado. Tá? Contudo, o Google Slide permite que você possa simular, por exemplo, uma navegação de um site ou de um aplicativo de celular. E como é que ela fez? Então, a formação dela é em design, então ela já fez todo o mock-up da imagem dela em um programa que ela tem conhecimento, acho que foi no caso do Illustrator, que é voltado para ilustração, e podemos utilizar o Google Slides para testar a arquitetura da informação, a usabilidade do aplicativo que ela fez. Então, essa seria a primeira página do aplicativo, onde tem cadastro, tá?
Então, teria mais ou menos uma foto, nessa parte superior, o e-mail, senha e entrar. Observe que para entrar tem o apontador muda, deixa de ser um cursor para ser uma mão. E quando clica, a gente começa a fazer a navegação. E a gente começa, então, a simular alguns recursos interativos, ou de uma navegação mais livre. Tá? Voltando aqui, então, ela permite, por exemplo, seria a representação do centro histórico, com alguns negócios, né? Pontos atrativos turísticos, restaurantes, café, hospedaria. E aí o aplicativo permite, por exemplo, ver o perfil, a localização, os eventos, permite cadastrar um evento novo, adicionar o local, por exemplo, e adicionar o local, bota o nome, o endereço e algumas informações. Dependendo da complexidade, eu posso fazer essa navegação. Tá? Apenas com estrutura de link. Tá? Vou mostrar aqui o segredo atrás dos bastidores. Tá? Não é exatamente como eu já disse o Geniali, mas a gente pode fazer uma questão. Por exemplo, vou utilizar alguns recursos que a gente acabou de aprender. Vou procurar a imagem de um celular. Tá? Imagens, por exemplo, clico e arrasto. Eu posso fechar e redimensiono. Okay? E agora eu vou inserir meus elementos. Então, no caso dela, tem um apontador, tem uma caixa de texto, eu vou inserir uma imagem, do lado da imagem tem formas. Então, uma área para colocar um rosto, por exemplo. Vou inserir uma caixa de texto para colocar algumas informações como e-mail, tá? E aí, para delimitar a área do e-mail, eu vou inserir linhas na caixa de texto, colocar uma borda preta, tamanho está grande da letra, eu vou diminuir um pouco, vou centralizar, posso fazer redimensionar o tamanho dos elementos, ok? Posso copiar e colar, Ctrl C, Ctrl V, colocar, definir uma área de senha, faço o alinhamento dos elementos. Existe Ctrl C, Ctrl V é uma maneira rápida de fazer, mas é uma maneira mais rápida ainda. Tá? Seleciono o recurso, pressiono Ctrl, clico e arrasto. Para entrar, então, eu coloco de uma cor diferente. Então. E tiro as linhas. Okay? Quanto mais tempo eu gastar no meu recurso, melhor ou mais verídico ou factível ou verossemelhante ficará ele. Okay? Então, em vez de ter um círculo com a cara, por exemplo, eu posso pedir para ele buscar uma imagem, a mesma que eu fiz agora, do Saci. Tá? Pedir para inserir a imagem e eu vou colocar a máscara ou o recipiente nela. E agora não é um formato de círculo ou formato de retângulo, agora é um formato de círculo. Ok? Opa. Antes de fazer isso, que eu vou fazer para facilitar a minha vida, eu já vou recortar a imagem, vou tirar o link, já na cara do Saci. E agora eu vou aplicar a máscara,
circular. Eu posso deletar, por exemplo, isso aqui e entra no local dele. Tá? E quanto mais tempo eu me dedicar a esse recurso, melhor ele vai ficar. Okay? Então, cada objeto eu posso, como eu já disse, colocar um link. Então, por exemplo, no botão entrar, eu posso inserir link, e aí eu digo que é do slide 9. Okay? Opa, pronto. Modo de apresentação, entra, ele vai para o slide 9. Tá? Muito bem. Observe que após o slide 8, tem 4 slides que estão com um ícone diferente. Ele tem um ícone da visão, do olho, com um risco. Esse ícone representa que, por exemplo, dentro de uma estrutura linear, eu posso passar slide para frente ou para trás a partir do teclado esquerda-direita. Então, esquerda, eu volto, direita, vou para frente. Vou apertar a direita de novo. Ele pulou aqueles slides. E por que ele fez isso? Porque eu sinalizei que eu só quero que esses slides aqui estejam presentes na minha navegação. Ou seja, que eles sejam acessíveis apenas pelo clique do elemento que eu indiquei. Entrar, adicionar, voltar ou fechar. Como é que eu faço isso? Seleciono o meu slide, botão direito, pular slide. Ele está habilitado porque já coloquei como pular. Mas se eu desabilitar, botar o modo apresentação, quando tocar do lado direito, ele vai voltar para mostrar aquele slide que antes estava oculto. Para permanecer oculto, clico no slide, botão direito do mouse, pular slide. Então, no modo apresentação, ele só será acessível quando pelo botão que eu coloquei, tá? Dentro da minha estrutura narrativa, no caso da minha navegação. Então, alguém pode até achar estranho, para que você vai colocar um slide oculto? Justamente para permitir que a informação só esteja disponível a partir de uma navegação não linear. E para acessar aquelas informações, você tem que responder uma pergunta, por exemplo, indicar qual é a opção ou a escolha que o personagem vai ter naquela tomada de decisão, naquele momento narrativo, e aí você não sabe o que ele tomaria em outro momento, só apenas você conhece aquilo que você escolheu. Tá? Então, isso ajuda a criar essa navegação não linear. E finalizando essa parte inicial, o compartilhamento. Tá? Eu já coloquei aqui o link da minha apresentação, mas ele está disponível na parte superior. Como eu disse, o Google Slides é um programa nas nuvens. Então, ele salva a cada segundo, digamos assim. Não existe o botão de arquivo salvar. Salvar é automático. Inclusive, ele até indica, aqui na área mais central, a última edição foi feita há 2 minutos. Já foi salvo há 2 minutos, de acordo com a alteração. Okay? Então, ele está salvo na internet. E o domínio, o local onde ele está salvo, está aqui em cima, na área de navegação. dogs.google.com/presentation e vai o endereço. Ok? Vou destacar aqui um elemento desse link. Está em vermelho, o edit. Então, se eu clicar, se eu dar um Ctrl+C, Ctrl+V, por exemplo, compartilhar esse link com os meus alunos, e esse link tiver a palavra edit,
os alunos poderão editar a apresentação, a aula. Okay? Se eu trocar o termo edit por present, como está ali à direita, os alunos só vão ter acesso à modalidade apresentação. Vamos ver? Está aqui, ok? Então, aqui é só acesso, eles não podem editar o arquivo. Tá? Só podem ter acesso ao modo apresentação. Isso ajuda muita gente a entender, então, a forma que a gente pode interagir com nossos alunos, com o nosso público. Okay? Eu posso, então, enviar o arquivo para os alunos participarem da edição, ou eu posso, para eles apenas poderem assistir ou acompanhar, ter um acesso assíncrono, por exemplo, em outro momento da aula. Tá? E, além disso, se eu trocar a palavra edit por copy, o aluno poderá, por exemplo, baixar o arquivo. Então, imagine que os alunos vão fazer uma apresentação. Eu vou disponibilizar um modelo. Eu não vou disponibilizar um modelo, um template, um arquivo editável, porque eu posso, por exemplo, perder minha aula. Também não vou colocar em modo apresentação que eles não podem editar. Então, apenas eu mudando a palavra, copiando o link e trocando tem edito por copy, eu posso fazer um template que qualquer aluno com acesso possa baixar. Tudo bem? Mas antes de fazer isso, tome um cuidado, que muitas vezes a gente acaba esquecendo, tá? Na parte superior à direita tem um botão compartilhar. Esse botão compartilhar, ele permite algumas configurações de compartilhamento. Clico nela e ele abre, tá? Quem é o proprietário? Se você quer adicionar um e-mail específico de uma pessoa, tá? E bem aqui que é o mais delicado, o mais sensível. Quem que pode ter acesso? Restrito, ou seja, só você. Então, como eu estou usando a conta da UFMA, né? bruno.servilhano@ufma, se é uma conta, só quem tiver o @ufma pode acessar, ou qualquer pessoa. Então, antes de fazer compartilhamento, tenham cuidado de sempre verificar se todas as pessoas estão disponíveis, que tipo de acesso vocês querem dar para essa pessoa. Tá? Restrito, apenas o pessoal do trabalho ou qualquer pessoa. Copie o link e edita o link se precisar apenas por modo de apresentação ou template. Então, essa seria a primeira parte da apresentação. Alguns conceitos básicos do Google Slides. Até aqui, alguém tem alguma pergunta? Até alguma pergunta para ser feita? Alguém gostaria de algum esclarecimento? Posso continuar? Então, vou continuar. Né? Segundo objetivo, explicar conceitos sobre narrativas interativas. Então, vamos lá. Um pouco de aula teórica, tá? Mas é importante porque a teoria vai definir alguns conceitos, vai classificar, e a partir dessas classificações a gente pode pensar em como é que a gente pode trabalhar. Okay? Então, o conhecimento, de maneira geral, né, pode ser tratado como algo que o aprendiz constrói a partir de informações que recebe. Muitos problemas decorrem da ideia que o conhecimento, por ser comprovado e já consumado, não deve ser reconstruído pelo aprendiz. Tá? E hoje em dia, acho que essa fase é muito mais importante, né? Principalmente com as ferramentas digitais, onde todo mundo é co-criador, todo mundo compartilha, todo mundo escreve, todo mundo faz vídeo. Então, mais do que nunca, a gente tem que permitir que os nossos alunos também possam se apropriar do conhecimento e demonstrar como é que assimilou esse conhecimento. Okay?
Então, as instituições de ensino, como reprodutoras e transmissoras do conteúdo, devem considerar os contextos, as realidades culturais e materiais dos alunos. O conhecimento ele só é transformador quando ele for contextualizado. Tá? A transmissão da informação é baseada no conceito do emissor e receptor, que foi amplamente utilizado nos meios de comunicação de massa. Neste caso, o receptor era visto como um vaso que deveria ser preenchido. Contudo, os modelos de comunicação mudaram de um vaso a ser preenchido para um sujeito com consciência, e tais modelos admitiram relações interacionais, principalmente com as tecnologias digitais e logo em sequência com a internet. Tá? O receptor sujeito ressignifica o que ouve, o que vê, o que lê, apropria-se daquilo a partir da sua cultura, do seu modelo mental, do universo da sua classe, para incorporar ou não as suas práticas, em suas práticas, tá? E para ilustrar essa teoria, por exemplo, peguei aqui o thumbnail, né, a imagem do que está no YouTube do Gangnam Style. Se você não sabe o que foi o Gangnam Style, você é a metade do mundo que não sabe. A outra metade sabe. Esse vídeo, esse clipe, na verdade, né, foi visto por mais de 4 bilhões de pessoas só na plataforma YouTube, o clipe oficial do DJ coreano Psy. Foi tão forte isso, e esse vídeo já tem 9 anos, tá? Foi tão forte isso no mundo inteiro, que várias pessoas se apropriaram e fizeram as suas próprias versões do vídeo. Então, empresas de comunicação, de várias marcas de animação, profissionais e até mesmo pessoas que estavam aprendendo alguma ferramenta, como o Flipbook, que é essa imagem da direita, fizeram uma releitura, mas dentro de um recurso que estavam aprendendo. E essas apropriações ocorrem não necessariamente com a mídia digital. Tá? E a gente acabou ou não, né, o São João. Então, o Norte-Nordeste, São João, tem até uma mesma origem portuguesa, com várias influências indígenas, por exemplo, e africanas. Mas o São João de Campina Grande, e eu sou paraibano, campinense, né, de Campina, não é o mesmo São João de São Luís, que não é o mesmo de Manaus. Tá? O São João de Campina Grande, por exemplo, é muito forte a quadrilha. Então, todas as escolas colocam as crianças para dançar quadrilha. Todos os condomínios residenciais colocam crianças para dançar quadrilha. Isso é natural. Tá? E em São Luís, o Bumba Meu Boi é um dos elementos, não só ele, mas tem outros. Tá? Então, o Bumba Meu Boi é muito forte. E não necessariamente é forte. Tem até a representação do boi nos festejos em Campina Grande, mas não é o elemento principal. E o boi bumbá de Manaus, não, até lembra, mas não é a mesma forma de apresentar. Então, dependendo de cada região, algumas brincadeiras permitem que os brincantes adentrem nas apresentações. E em outros locais, essa apresentação é mais de um espetáculo, onde você assiste esse espetáculo. E não tem nenhum problema ser de um jeito ou de outro. Os elementos culturais são postos, são apropriados e ressignificados. Okay? Os recursos educacionais, idem. Tá? A educação, né, centrada nos alunos, explora uma postura ativa e responsável pelo processo de aprendizado. Os discentes entram em um processo de descoberta, usando o que já sabem para aprender o que precisam. Objetiva-se que o aluno aprenda a pesquisar, a raciocinar criticamente e a trabalhar colaborativamente, né? E algumas competências que se cobram hoje, não apenas no trabalho, mas na sociedade, né? De saber, em tempos de radicalismo, né? Saber conviver com as diferenças, com a diversidade, tá? E agir colaborativamente, tá? Então, o professor, nesse sentido, acho que foi comentado por outros professores de mim no evento, se torna um facilitador, um orientador, um guia.
o aluno torna-se um construtor ativo do seu conhecimento. Vi uma reportagem, acho que já faz 1 ou 2 anos, em Portugal. Minto, antes da pandemia. Né? A pandemia não fez perder a noção do tempo, né? Em Portugal, algumas escolas, inclusive, o professor bota o tópico do que o aluno vai aprender, equação de segundo grau, por exemplo. Os próprios alunos se mobilizam a aprender e demonstram para o professor que aprendeu. Olha só o grau de maturidade que alguns locais atingiram. Tá? E eu reflito muito, eu falei sobre o professor no curso de design, sobre a maturidade dos nossos alunos. E não só na postura assim, do professor analisar o aluno, mas também a própria postura do professor. Né? Com a maturidade que nós temos também em ser receptivos com novas práticas. Tá? Enfim. E como é que a tecnologia se insere nesse contexto? Né? Atualmente, os professores e alunos possuem sites e canais, os quais produzem e divulgam fotos e vídeos. A gente vai olhar no YouTube, por exemplo, o que não vai ter muitos professores ensinando, relatando suas experiências, né, de aprendizado, dominando os recursos celulares e computadores, tá? É importante frisar que não se trata de transferir a responsabilidade do processo educacional para os alunos, mas estimular a autonomia. O que seria essa autonomia? A busca do conhecimento de forma criativa. E, então, como é que a narração se insere no contexto do conhecimento, da comunicação, da educação e da tecnologia? Okay? Então, o ato de narrar é um valor educacional intrínseco, visto que organiza a experiência e serve para interpretar o que se passou. A narrativa está presente em todos os tempos, né? Possivelmente até antes da escrita. Os antropólogos vão questionar o que veio primeiro, se foi a fala ou se foi a escrita. Tá? Lugares e sociedades, remete ao registro da memória sobre o cotidiano da vida social, ao coletivo de um grupo, aos significados que os sujeitos atribuem aos fatos. A narrativa, como Aristóteles ensinou, é uma sequência de ação. Pode ser um fato histórico ou surgir criativamente. Não precisa ser algo que ocorreu. Tá? Não estou falando necessariamente de um relato, mas pode ser algo inventado. Inventado no sentido positivo. Tá? Pode ser trabalhada pela palavra, por sistemas visuais e sonoros, pela literatura, pelo teatro, pelo cinema, enfim. O que não faltam são formas de contar histórias. Né? E nossa história, a história humana, desenvolveu vários recursos, e ainda continua desenvolvendo recursos para contar narrativas. Tá? O Stevens vai definir 3 componentes para a narrativa, para a narração. Tá? É importante entender esses conceitos para saber como é que a gente vai operar, trabalhar isso na sala de aula. Então, a gente pode. Então, a história, que é o enredo, as ações, né? O discurso, que são as modalidades de apresentação, pode ser lida, desenhada, encenada, filmada, fotografada, animada. E a significação, qual é o sentido que essa história tem. Então, para ser uma narração, você precisa desses 3 componentes. O que é interessante? Entendido isso, então, o professor na sala de aula, ele pode dar uma história, um enredo, e pedir para os alunos, por exemplo, encenarem ou desenharem essa história. E, no final, verificar como é que eles interpretaram essa história. O professor pode, inclusive, dar a história e encenar, ler, apresentar, e verificar como é que os alunos interpretaram isso. Ou, dependendo da idade, pode até dar uma interpretação para estimular a maturidade, né? Ou pedir para o próprio aluno desenvolver a história, o discurso e a significação. Tudo isso são recursos que a gente pode trabalhar e cada um tem modalidades técnicas de apresentação específicas. Tá? Então, a narrativa envolve o tempo, o espaço, né, o local, e personagens são personagens fictícios ou pessoas reais, com motivações e contextos, as ações dos personagens com as suas consequências.
E as modalidades, simplificando aqui, coloquei duas, né? De forma linear, cujos elementos utilizados não podem ser alterados, seguindo o passo do relator, do narrador, ou pode ser com recurso de hipermodalidade, quando diferentes modalidades são integradas. O hiper é nesse sentido de ter várias. Tá? Essas podem ser interativas e podem ser alteradas pelo usuário que se converte em coautor. E é nessa segunda que eu vou explorar com vocês, ok? Muito bem. A narração não é simplesmente contar uma história, é construir um entendimento. A principal etapa da narração é definir um enredo. E é um exercício que eu faço com os alunos de design. Então, eu dou 3 disciplinas na graduação. Uma delas é a computação gráfica tridimensional, que ela envolve, em essência, animação. E na segunda unidade, quando a gente já estudou o história da animação, eu estimulo os alunos a desenvolver a sua própria história para animá-las. E aí eu faço esse exercício com eles. O rei morreu, então a rainha morreu. Isso não necessariamente é uma narração, porque não tem relações casuais. Por que a rainha morreu? O rei morreu, e então a rainha morreu de tristeza. É necessário uma construção de sentido. Tá? E eu até coloco para os alunos, nesse segundo momento. A princesa é sequestrada e o herói atravessa o reino, e no fim a princesa é salva. Eu posso até perguntar para vocês, de que enredo, de que história, de que filme, de que história em quadrinho, de que jogo eu estou me referindo? A princesa é sequestrada, o herói atravessa o reino e no fim a princesa é salva. Então, se é um enredo, talvez presente desde os contos de fada da Idade Média. E até hoje também utilizado. O Shrek, por exemplo, não é muito diferente disso. Tá? E até em alguns filmes se trabalha esse salvar a princesa. Tá? Então, é difícil identificar essa narrativa porque a gente não identifica. Por mais que tenha os verbos, né, as ações, sequestro, os personagens são genéricos, princesa, herói, o local é qualquer reino. É difícil identificar isso. Mas quando eu digo a princesa do reino dos cogumelos é sequestrada por uma tartaruga e um encanador italiano atravessa o reino para salvá-la, eu não estou me referindo a qualquer história. Eu estou me referindo a uma história específica, em especial de um jogo, do Mario. Tá? Então, olha só como é que a gente, ao narrar uma história, tem que colocar esses elementos temporais, geográficos, identitários, tá? Para a gente poder explorar a construção de sentido. Tá? E aí eu faço um depoimento. Tá? Não sei aqui se tem alguém de formação em matemática. Tá? Minha formação não é matemática. E espero falar um pouco de matemática sem falar nenhuma bobagem. Então, isso aqui é uma fórmula da somatória de uma progressão aritmética. A notação diz que a soma aritmética é o primeiro elemento mais o último elemento vezes a quantidade de elementos por 2. Para um aluno que vê isso pela primeira vez no ensino médio, por exemplo, memorizar isso é um processo muito complexo. E talvez esse é o maior desafio da matemática, né? A matemática, em um primeiro momento, ela é abstrata. E para entender essa abstração, exige uma abstração. Só que nossos modelos mentais estão sedimentados não em ideias abstratas. Elas podem, obviamente, atingir um nível de abstração, mas elas iniciam com associações de elementos que já vimos, ouvimos, tocamos. No ensino médio, aí um relato pessoal, a professora do ensino médio, eu estudei no finado Girassol, ensino médio. Né? E a professora de matemática da época colocou a fórmula do quadro, explicou a teoria e me chamou para o quadro. Eu fui para o quadro, olhei a fórmula
Fiz a questão, resolvi, acertei, tranquilo. A prova na outra semana, eu disse, se eu fiz ao vivo, quem sabe faz ao vivo. Na prova não vou ter problema. Uma semana depois, chegou a prova, olhei para a prova, a professora não botou na questão a fórmula. Eu só pensei, agora danou-se. Porque não tem o cristão que me faça lembrar dessa fórmula matemática que é A1, AN, ainda tem um N depois. Mas a professora, antes de ensinar essa fórmula, ela contou uma história. E a história que ela contou é a seguinte, eu nunca me esqueci. Era uma vez um aluno muito danado que não parava de perturbar a professora de matemática. A professora de matemática, então, chateada, disse, menino, conta para mim quantos a soma dos números inteiros de 1 a 100 e me dê a resposta. E continuar a aula. Segundos depois, o aluno fala para a professora, professora, eu sei a resposta, 5.050. Aí a professora, mas tão rápido, como é que você achou isso? Aí ele pega e diz, professora, números inteiros de 1 a 100. 1 mais 100, 101. 2 mais 99, 101. 3 mais 98, 101. Eu tenho 50 números 101. É 50 vezes 101. Eu me lembrei dessa história. E minha salvação não foi a fórmula, foi a história que ela contou. E lá vai eu, a partir da história, tentar deduzir a fórmula. Eu sei que é o primeiro com o último, e se eles estão em pares, no final tem que dividir por 2. Foi até, a gente chama de engenharia reversa, né? Pela história, eu cheguei na matemática. Então, a história, ela tem essa vantagem. Ela exige de nós uma redução mais fácil de assimilar. O esforço cognitivo é menor porque a história ela utiliza elementos que nós já internalizamos, modelos mentais já reconhecíveis. Um aluno danado pega o primeiro com o último número. Primeiro com o último é fácil. A1 mais AN é mais complexo. Okay? Bom, continuando aqui falando sobre narração, as histórias na educação, né? As possibilidades de interação geradas pelas narrativas constituem-se de um modelo flexível que possibilita a interpretação de uma série de fenômenos que envolvem um determinado conhecimento, visto que permitem analogias para tornar o conteúdo plausível e inteligível, operando como forma de mediação entre a realidade do aprendiz e o contexto da informação. Muitos autores que dão aula de roteiro, por exemplo, né? Já disse que a disciplina de computação gráfica a gente trabalha com animação, então a gente acaba falando um pouco sobre roteiro. Então, eles dão mais ou menos essas etapas, ou essa receita de bolo. Então, começa a história mostrando um contexto. Quem são os personagens, em que época eles vivem, qual local eles estão. Depois apresente o problema. Em seguida, como é que esses personagens vão lidar com esse problema? E vão ter que aprender alguma coisa. No final, eles resolvendo o problema, então voltando à normalidade ou o novo normal. Né? Então, vou colocar essas questões aqui, tá? Mas, por mais que elas possam ser gerais, existem algumas obras que possam desconstruir isso. Tá? Mas, em regra, se trabalha dessas formas. Tá? Vou citar isso nos meus cases daqui a pouco. Tá? E a interatividade das narrativas. Tá? As narrativas diante das possibilidades ofertadas pelas tecnologias digitais, celular, computador, videogame, e aí, redes sociais, YouTube, enfim. Deixam de se restringir a relação produção-recepção para ganhar novos âmbitos e lógicas operativas de construção de sentidos, que inclui a participação da audiência e da própria tecnologia na construção de roteiros e ou desenvolvimento das histórias. E aí a tecnologia, no caso a digital, permite que podemos construir narrativas de forma co-criada, colaborativamente.
O Prop classificou os personagens em 7 esferas de ação, tá? Ele está baseado nos contos de fadas, ok? Mas é interessante para a gente entender como é que a gente pode agir nas histórias, ou como é que os alunos, o que tipo de oportunidades podemos dar aos nossos alunos quando determinamos alguns personagens ou algumas ações para eles. Então, por exemplo, eu citei o jogo Mario, né? O herói, obviamente, é o Mario. O auxiliar é o irmão dele, o Luigi. O vilão é a tartaruga gigante. A princesa, e aí são parênteses, tá? A princesa em relação aos contos de fadas, mas é a personagem procurada ou o que se é procurado para resolver o problema. Tá? Pode ser, inclusive, um valor, um conhecimento, uma interpretação. Okay? E aí, só para deixar esse mesmo conceito nos nossas referências nacionais, tá? O Menino Maluquinho, por exemplo, o herói, obviamente o protagonista, o Menino Maluquinho. Não necessariamente ele nem sempre é o herói, muitas vezes, o próprio nome diz, ele pode causar o problema, tá? Mas ele tem um auxiliar, que é o Bocão, o seu melhor amigo, tem o antagonista, o Herman, que é um valentão, tá? Tem a princesa, que é a Shirley, que é a garota mais bonita da turma, enfim. Bom, cumprir então dois objetivos: apresentar as ferramentas básicas e explicar alguns conceitos, tá? Tanto os conceitos como as ferramentas eu vou aplicar agora em algumas ferramentas, em alguns cases que eu vou demonstrar, tá? Tudo bem. Como eu já disse, eu vou apresentar alguns cases, principalmente da minha experiência em sala de aula, tá? Só um instantinho, pessoas. Então, além da disciplina de computação, eu dou uma disciplina de criatividade. Então, na primeira unidade, eu falo dos conceitos sobre a criatividade. O que é a criatividade para a psicologia, para as artes, para o design, as etapas criativas. E na segunda unidade, eu falo sobre as técnicas criativas propriamente ditas. E uma delas, o brainstorming, talvez a mais famosa. Tá? O que eu faço nesse momento? Eu dou para os alunos uma história, ou parte do enredo. Eu dou para eles o contexto e o problema. E peço para eles resolverem esse problema. Tá? Então, a história, eu vou apresentar o case, que é o mesmo case que eu vou apresentar aqui para vocês. O discurso é interativo, é o meio pelo qual vai se manifestar, que é o Google Slides, né? E vou cobrar dos alunos, ou cobro dos alunos a interpretação, a solução do problema. Tá? Então, estudo do caso. Vou pedir até uma atenção até para vocês poderem tentarem resolver esse problema. Tá? Então, explicando o problema. Caso da máquina da ressonância magnética. Esse é um case real. Tá? Não foi eu que criei, ele já existe. Eu apenas pego uma parte desse case para explorar com os alunos e agora explorar com vocês. Então, um designer, e desculpe puxar a brasinha para a minha área, tá? Design de produto, está há mais de 30 anos em uma empresa de referência mundial. E atualmente é chefe de design na área de saúde de uma empresa. E há mais de 20 anos tem projetado máquina de diagnóstico via ressonância magnética. Há alguns anos eu estava envolvido, o designer, né, em um projeto cujo objetivo era desenvolver a mais nova máquina de ressonância magnética. Após a conclusão do projeto, ele foi até o hospital, onde a nova máquina havia sido instalada. Como eu disse, isso aqui é um caso real. Inclusive, essa máquina que ele desenvolveu ganhou prêmios de tecnologia mundo afora. E aí ele relata, estava orgulhoso do resultado, afinal, havia desenvolvido a mais inovadora e avançada máquina de diagnóstico até o momento. Quando foi verificar, e aí começa, então, isso aqui é o contexto, a máquina avançada. Agora o relato do problema. Quando foi verificar o seu funcionamento em um hospital, ele encontrou na sala de espera uma menina de 7 anos que estava na iminência para realizar a ressonância. Porém, a menina, se encontrava aos prantos, chorando e apavorada com medo do procedimento. Na sequência, em razão do estado mental, Doug é o designer, tá? Projetista,
também presenciou o enfermeiro chamando a anestesista responsável. Já que o exame, né, existe total imobilidade por parte do paciente. Não sei aqui se vocês já fizeram, eu fiz uma vez. Parece que a gente entra dentro do túnel do tempo, o mundo inteiro se esquecer que você está lá dentro, o hospital pegou fogo, e às vezes você escuta um barulho estranho que não sabe onde vem. Tá? Então, não é é quase um exame para testar a sanidade. Isso não se fica lá, ele não fica lá por 2 minutos. Se fica lá, pela percepção, é pela eternidade. Tá? Voltando aqui, então, ele soube que 80% das crianças eram anestesiadas por causa do medo que sentia da máquina. O orgulho do trabalho deu lugar à frustração. Qual seria o propósito de criar uma máquina tecnologicamente avançada em termos de precisão diagnóstica, mas que causava pânico nos pacientes? E aí, só explicando um pouquinho o contexto do design. Tá? O design é uma área que está entre a tecnologia e as ciências sociais aplicadas. Tá? Então, a gente estuda ciências dos materiais, estuda o método de fabricação, mas também estudamos psicologia, economia, antropologia, as relações emocionais, enfim. Então, nós projetamos, nosso dever é projetar pensando na tecnologia, mas também na dimensão humana. E foi isso que Douglas percebeu. Ele projetou só para a dimensão tecnológica, faltava a dimensão humana. E aí a pergunta que eu faço aos alunos, que é a mesma que eu faço para vocês: como resolver esse problema? Não havia recursos para desenvolver uma nova tecnologia. E aí, nesse momento, a gente começa, então, as ferramentas interativas. Tá? Como é que eu faço com os alunos? Que eu vou apresentar aqui para vocês. Tá? Então, como eu já disse, eu vou pedir para os alunos resolver esse pepino. Tá? Então, peço para os alunos discutirem coletivamente. Apresento uma ferramenta ou técnica de discussão. Inicialmente, apenas apresentar o problema e pedir para eles resolver, alguns podem até ficar tímidos e não comentar nada, e outros, com algumas informações superficiais, ou seja, pré-conceitos, acabam lhe dando informação. Mas a forma mais adequada é com muita informação e de forma colaborativa. Então, para estimular a discussão, apresenta a técnica de brainstorming. Rapidamente aqui explicando que consiste em uma reunião na qual os participantes devem ter liberdade para expor suas sugestões. Depois da sessão, as ideias são agrupadas e selecionadas. Essa técnica foi desenvolvida por Alex Osborne, em 42, em seu livro, publicado em 42, tá? Que revolucionou principalmente o processo criativo da publicidade e depois do design. Tá? Algumas características dessa técnica: é importante a pluralidade de ideias, ou seja, todo mundo tem que falar e todo mundo tem que ouvir. Sem preconceitos, durante essa técnica, não se deve julgar. Não é o momento de fazer críticas. É o problema de expor as ideias. E, obviamente, ter o foco no problema. Tá? Comece pelo problema, conhecimento breve, discussões coletivas, visualize e explore. Como é que eu faço com os alunos? Eu vou mostrar aqui para vocês. A gente trabalha como se fosse um grande painel semântico, tá? E pedir para os alunos construírem. Vou até fazer aqui em outra área para facilitar. Vou abrir aqui uma nova aba. Vou pelo Google Drive. Novo. Apresentação. Apresentação em branco. Ok? Se que a gente cria, ele pergunta qual é o estilo da apresentação. Tá? Não me interessa agora, eu até inclusive peguei um desses estilos para a apresentação que eu estou fazendo com vocês, mas não me interessa o estilo. Vou tocar no botão direito em cima do slide e dizer que eu vou aplicar um layout em branco. Eu não quero nada. Tá? Mais ou menos assim que eu começo com os alunos. O segundo momento é definir o compartilhamento. Então, vou lá em compartilhar, dar o nome, pode ser qualquer nome, teste, por exemplo. Teste 1. Salvar.
E na área restringir é qualquer pessoa com o link. E copio o link. O que eu faço depois? Dou um Ctrl+V e compartilho isso com os alunos. Tá? Então, os alunos começam a entrar na sala de aula já com esse, através do link. Muito bem. E eu coloco para os alunos o problema bem no meio da tela. Tá? Ferramenta caixa de texto, clico e boto, por exemplo, a abreviação, máquina de ressonância magnética. Ajusto, deixo ela no centro, por exemplo. Centralizo também o texto. E para dar o destaque, eu vou colocar aqui cor na caixa de texto. Tá? E aí eu peço, então, que os alunos que já estão na sala de aula, e aí essa é uma atividade síncrona, tá? Para colocarem cartões sobre como resolver esse problema. Os alunos, então, pegam a ferramenta de caixa de texto, e não precisa ser a ferramenta de caixa de texto, pode, por exemplo, pode ser mais rápido, mais ágil, pressiono Ctrl, arrasto e solto. Eventualmente, o aluno pode estar... não entendeu bem o que é para fazer. Acabar de explicar. E aí eu dou uma sugestão. Podemos oferecer um doce para um aluno, ou para a criança que está com medo. Então, ali, entendendo que a gente precisa colocar a solução para diminuir o estresse, o medo, a desconfiança das crianças. E aí, então, os alunos começam, então, a informar o que eles podem fazer. Pode, então, você pode oferecer doce, pode exibir uma animação. A animação para a criança tem um efeito calmante, né, em algumas crianças. Então, eles começam a povoar toda essa área, todo esse painel, essa área, com as ideias. Pode colocar um psicólogo, um assistente social do lado, pode colocar um palhaço, por que não um cachorro? E aí eles vão construindo todo um painel. Okay? E aí vão mostrar o resultado dessa construção coletiva. Tá? Esse é o painel que os alunos formaram. E até para facilitar a visualização, organiza por cores. Então, MRM, que é a máquina de ressonância magnética, no centro, amarelo. Do lado direito, em azul, sugestões no aspecto lúdico da comunicação. Então, brincadeiras, música, alguém fantasiado, palhaço, brinquedos, adornar a sala com elementos infantis, recompensa como doce. Embaixo, em laranja, explorar o aspecto tecnológico. Em verde, do lado esquerdo, entender o aspecto subjetivo e emocional. Por que as crianças têm medo? Elas ficam ansiosas? Tá? E em cima, o aspecto estético. Por exemplo, decorar a máquina ou a sala que a máquina está. Tentar mudar um pouco desse ambiente. Então, esse é o painel que eles acabam um resultado, né? Uma outra turma, em outro trimestre, teve um outro resultado. E até a quantidade de ideia, a forma de organização foi diferente. E aí os próprios alunos têm essa liberdade de, através da caixa de texto, através do Google Slides, através do link compartilhado, todo mundo vai colocando suas ideias. Em laranja, animais, psicólogo, palhaço, contratar um profissional. Em azul, adesivar, decorar, sinalizar por cores a sala. Em rosa, implementar alguma brincadeira, contar alguma história, recompensar, colocar adesivos que brilham no escuro, colocar música, perfume. E aí o limite é a criatividade. E aí a gente acaba estimulando. Então, se o problema for a criança, como é que a gente trabalha a criança? Se o problema for a sala, como é que a gente trabalha a sala? Se o problema for que a criança está sozinha,
Como é que a gente trabalha isso? Ok? Muito bem, isso é uma das ferramentas que a gente trabalhou, ou trabalha lá na disciplina. E aí, ao final desses dois painéis, pergunta para a turma. Essas questões exploradas é possível ser trabalhadas e ter uma proposta para validação, para verificação, e aí, a partir dessas ideias construídas de forma coletiva, então elas são refinadas. E aí, muitas das vezes que é o que eu proponho para eles. A proposta será envelopar a sala e elaborar uma narrativa para as crianças se sentirem calmas. Muito bem, então a gente vai elaborar uma história. Qual seria essa história? E aí, mais uma vez, vamos trabalhar sobre ferramentas interativas para elaborar histórias. Peças aos alunos elaborarem algumas propostas narrativas. Começa com referências da realidade. E aí, inclusive, você pode, se os alunos tiverem alguma dificuldade no primeiro momento, você pode estabelecer alguns elementos. Vamos pensar, então, temos um painel que a gente pode explorar. Considerando esse painel, então, a gente pode definir, por exemplo, elementos culturais. E o aluno pode, então, criar os elementos, criar um novo painel, agora voltando para elementos culturais da cidade. Voltando aqui para o nosso teste 1. Como se cria um novo slide, dá um Enter, com o botão direito em cima do slide, aplicar layout, deixar branco. Tá? E aí eu peço para os alunos quais são os elementos culturais da cidade. E aí eles fazem uma pesquisa, como, por exemplo, no Google Slides, explorar São Luís. Vamos ver o que aparece. Opa. Você pode dar liberdade para os alunos escreverem os elementos que são deles também. Afinal, eles também moram na cidade. Mas também de ilustrar ou de pegar imagens referentes por exemplo, às lendas da cidade. Então, eles começam, então, a lenda da serpente. Existe imagem da cidade que pode reforçar essa lenda da serpente, e aí pede para inserir, por exemplo. Aí os alunos começam a criar um novo painel, e agora já com o intuito de direcionar essa criatividade para a contação de história. Como é que eles vão elaborar uma nova história? Tá? Excelente, Serpente de São Luís está por aqui também um ruim. O que acontece? Muitas das vezes tem direitos autorais que a própria ferramenta já restringe, tá? Mas você pode ir no próprio Google Imagens e fazer essa busca, ela é mais abrangente, tá? E aí pegar as referências, tá? E aí, então, eles vão pegar essas imagens e vão construindo esse painel. Interessante que isso deixa de ser apenas a ideia de uma pessoa e passa a ser a ideia de todos. Tá? Então, um painel, por exemplo, que foi elaborado por uma turma, elementos culturais da cidade. Então, Ana Jansen, a lenda da serpente, a carruagem da Ana Jansen. E não é apenas para definir esses elementos, mas a linguagem que vai ser adotada. Okay? Além disso, tem os elementos lúdicos. Então, outra proposta não precisa ficar restrita apenas aos elementos culturais. Elementos culturais podem ser um elemento.
mas pode trabalhar com dinâmicas, com jogos, prazer, com enigmas. E para a criança, então, poder resolver ou brincar. E aí, mais uma vez, os alunos elaboram esse painel com imagens e textos para ter uma ideia mais coesa. Ou elementos geográficos. Tá? A praia é um elemento muito forte, que qualquer criança possa reconhecer, por exemplo. Então, pode contar alguma história de algum peixe, de algum pescador, de um pirata. Tá? E aí você pede para os alunos, depois que desse painel de referências, pedir para escrever. Tá? Como é que geralmente eu peço para os alunos? Voltando aqui para a aula. Tá? Clica embaixo do slide, dá um Enter. E eu peço para cada, individualmente ou em grupo, dependendo da quantidade de alunos que tem no semestre, né? Escreverem suas histórias. Então, equipe 1. E aí eles têm a oportunidade de escrever a história deles. E cada equipe pode, então, maneira, sempre importante, né? Porque a gente está falando de profissionais, de ter recursos de técnicas rápidas de trabalhar, tá? Então, uma forma rápida de fazer um outro slide é duplicar o slide. Então, com o cursor em cima do slide, botão direito, duplica slide, já está duplicado, equipe 2. E aí os alunos começam a escrever, tem um espaço reservado para sua escrita, mas também pode olhar a história que outros estão escrevendo. E aí, isso inclusive, pode ser tanto uma atividade síncrona, como uma atividade assíncrona. Tá? Elaborar uma história, talvez ela demande tempo, e 50 minutos, 1h40, talvez não seja suficiente para isso. Então, pode-se dar tempo para eles terem outro momento para aprofundar, inclusive outras pessoas poderem participar. Eu não esqueço uma vez uma disciplina, computação, elaborar uma animação, né? E aí uma menina ela pediu para fazer sozinha, né? Questões pessoais. E ela escolheu a lenda da Manguda. Alguém conhece essa lenda? Lenda da Manguda. Acho que é assim. Não é uma história para crianças. Inclusive, uma das imagens, né, tá até no desenvolveram. É a lenda daqui de São Luís que tem uma mulher que pega as crianças quando eles estão dormindo. Não é à toa que nossos cantos infantis ou as histórias de crianças não são tão inocentes assim, né? Boi da cara preta, né? Pega esse menino que tem medo de careta. O Rei Leão, acho que na época muitos conhecem, conta a história de um príncipe que vê o pai morrer diante dos olhos. O Nemo, o filme da Disney, recente também, começa a deixar a história já falando de morte. Então, por mais que assim, possa ser uma temática assim, pesada, mas uma vez eu teve uma pesquisa. As histórias que trabalham mais morte são histórias infantis. Talvez já preparando os nossos filhos para alguns dilemas que vão ter ao longo da vida. Enfim. E aí essa aluna fez a lenda, apresentou a animação da Manguda e de repente, na época do Covid, né? Aula remota, e aí a filha dela sentou no colo dela. E ela narrando a história, apresentando a animação. E aí, no final da apresentação, eu perguntei: mas a sua filha não tem medo dessa história? Aí ela perguntou: filha, você tem medo da Manguda? Ah, a filha responde: mamãe, eu tenho, não gosto dela, não. Não. Então, muitas das vezes a gente tem uma referencial, tem uma ideia, tem uma motivação e acaba colocando. E a gente só vai perceber no segundo momento, terceiro momento, que talvez essa ideia precise ser trabalhada, não é qualquer ideia que a gente vai poder utilizar. Ou que seja mais adequada para aquela situação. Ou mesmo, se não formos nós, uma outra pessoa, a importância do ser colaborativo, pode perceber. Olha, tem umas letras aqui que são pesadas, que para criança
ao invés de evitar que ela não chore lá no hospital, ela vai chorar ainda mais. Então, como disse a Paola mais cedo, prudência é importante. Tá? Bom senso é fundamental. Okay? Ou seja, dá liberdade para os alunos escreverem e pode ser, inclusive, uma atividade assíncrona. Muito bem. E então, eles desenvolvem a história e, ao final, eu peço para eles façam uma votação ou críticas. Não precisa ser uma competição. Quem tem a melhor história, quem vai escrever. Eu, inclusive, eu tenho certas restrições com relação a ambientes competitivos, principalmente na educação, no ambientes escolares. Acho que a colaboração tem resultados mais positivos do que a competição. Não quer dizer que a competição não seja importante. Ela é autoestima, para determinar, para formar uma pessoa com vontade, determinada. Tá? Mas a ideia não é fazer que uma história seja melhor do que a outra. De todas as histórias têm um potencial que pode ser trabalhadas. Tá? E o colega, o companheiro, pode ajudar a melhorar, inclusive de outra equipe. Tá? Então, ao final, cada um elaborando sua história, peço para fazer uma votação ou fazer críticas para melhorar as propostas. Tá? E é mais uma vez a questão. Então, são os alunos que vão criar as histórias, eles que vão elaborar o discurso, no caso é interativo, né? E já tem um cuidado qual é o significado que a história vai ter. Que não é qualquer sentimento adequado para a criança no ambiente hospitalar. Tá? Por exemplo, um dos resultados, proposta 1. O cachorro Rex está fazendo um bolo para você e perguntou... só explicando aqui. Tá? Então, existe, digamos, a equipe... A Paula comentou ainda há pouco, né, que é a importância do roteiro, né? Do planejamento do recurso. Então, nesse sentido, a criança vai entrar pela sala de espera, vai ser recebida pelo técnico que vai operar a máquina, e aí esse técnico vai dizer o script, o roteiro. Olha, a gente tem um cachorro aqui, Rex, que ele está fazendo um bolo e perguntou de que bolo você gosta? Chocolate, morango, coco? Aí a criança responde. Aí, bom, então o Rex vai pedir para você aguardar deitada enquanto vai à casa dos 3 porquinhos, pega os ingredientes para fazer o bolo. Você consegue ficar lá deitadinho esperando o Rex? Proposta 1. Proposta 2, de outra equipe, outra natureza. Era uma vez numa galáxia mas muito distante, 2 planetas em guerra. O Reino dos Doces e o Império dos Salgados. Inclusive, essas ilustrações são dos alunos, tá? Não são minhas, não, nem da internet, são dos próprios alunos, tá? Do curso de design. Então, estão em guerra dois reinos, o Reino dos Doces e o Império dos Salgados. Você será enviado para salvar os 2 planetas e garantir a paz. Para isso, deve entrar em uma nave e ficar deitada até chegar nos planetas. E aí os alunos começam a ilustrar e definir esse roteiro. Tá? Não é porque ele já tem essa história que não possa se receber críticas. E é até saudável a gente aprender a criticar e aprender a receber críticas. Por exemplo, na história 1, a criança pode achar que o cachorro é um lobo mau. Um cachorro vai na casa dos 3 porquinhos. Será que ela não vai ficar com medo dos 3 porquinhos? Então seria interessante mudar o cachorro para outro tipo de animal? E se a criança tiver medo de animais, como é que ficaria essa história? Tem algumas crianças que têm. Me lembro quando eu era criança, tinha um cachorro correndo atrás de mim. Passei a minha infância todo tendo medo de cachorro. Tá? Então, não é raro que isso ocorra. E aí, como é que se trabalha nesse sentido? A crítica é essa proposta 2. E se a criança for diabética? Se ela tiver intolerância a algum alimento? Eu tenho um sobrinho que ele tem intolerância. Né? E toda vez que ele vai sair com algum parente que não é a mãe, ele diz: Ó, eu quero comer o que minha mãe não deixa comer.
E como é que a gente tem esse cuidado para saber o que pode e o que não pode. Obviamente, a partir de uma observação, muitas vezes, observação externa, ou de uma pessoa que tem um problema. E aí pode relatar isso, tá? E aí fazer as críticas e, por fim, melhorar ainda mais os nossos recursos, a nossa história. Tá? Como eu disse, essa história, então, ela é um caso real, está aqui as imagens reais do que ocorreu. Tá? Então, existe um roteiro, foi elaborado um roteiro no atendimento, que é o técnico que vai ler. Existe um. E aí, quando entra na sala, essa sala ela é toda envelopada, e eu estimulo os alunos, inclusive, a fazer o desenho das salas, que é os desenhos mais ou menos que estão colocados aí. E no pós-exame, obviamente, a recompensa por ele ter aguardado. Não precisa ser necessariamente comida, pode ser um jogo, por exemplo. Tá? Inclusive, no case real, o Doug estimula que cada hospital conte as histórias que são mais significativas para cada cidade. Então, uma cidade praiana valorize histórias da praia. Uma cidade do interior, perto de uma floresta, um bosque, no rio, valorize histórias do rio, do bosque, da floresta. Que, mais uma vez, a questão da apropriação. Tá? Qual é o contexto dos nossos alunos, o contexto dos nossos pacientes, o contexto das pessoas que vão participar dessas narrativas, para que esses elementos sejam significativos. E é isso, pessoas, o que eu teria para falar com vocês. Ajudou vocês a pensar algumas formas de elaborar novos recursos, alguns potenciais que podem ser explorados na sala de aulas. Consegui ser claro? Alguém tem alguma pergunta, dúvida? Ah, tá aqui no chat. Opa, então vamos lá. O Google Slide pode ser utilizado em detrimento ao PowerPoint? Tá. Acho que até foi uma pergunta, acho que já semelhante em outros palestrantes, né? Então, não existe uma ferramenta melhor do que a outra. Existe a sua necessidade e os seus recursos. Tá? O PowerPoint é um recurso que está mais tempo no mercado, digamos assim. Então, ele tem recursos mais estabelecidos. Contudo, você precisa assinar um pacote Office. Né? O Google Slides, em contrapartida, é um recurso assim, gratuito, apenas tendo como pré-requisito uma conta no Gmail. E aí você já tem os recursos. Porém, ele tem outras formas de se trabalhar. Algumas semelhantes ao PowerPoint e outras um pouco diferentes. Além disso, ele tem a característica, eu não digo nem vantagem nem desvantagem, mas a característica de já ser um recurso online. Em épocas de relacionamentos remotos, recursos online é uma grande vantagem. Tá? E, além disso, quais são os recursos que os nossos alunos dispõem? Nossos alunos sabem usar o PowerPoint, eles só vão usar a internet pelo celular, e aí qual é o recurso mais cômodo, mais adequado, mais justo para um celular? Então, essa resposta, então a resposta que eu dentro dar essa pergunta não é uma resposta, é apenas reflexões. Tá? E aí o profissional, o professor, o educador, faz essas ponderações. Okay? Mais alguma questão?
Bom, obrigado aí pela oportunidade, a professora Emília, pelo convite, pelo Luiz, pela organização, a UFMA, né, pela estrutura do evento. Eu espero que você esteja aproveitando bem isso e aprendendo, adquirindo conhecimento para poder replicar, se apropriar do conhecimento para poder, então, ensinar ou facilitar a aprendizagem dos nossos alunos, que é tão importante para a nossa nação. Tá?